Casamento em Pauta está no ar pro seu 5º episódio, amor. Chegamos no 5º episódio, hein? 5º episódio, o início aí de uma grande trajetória. Claro. Vamos. O beijinho que não pode faltar, né, meu amor? Que alegria estar aqui recebendo vocês no Casamento em Pauta. Eu já quero te pedir, assim, um grande favor. Inscreva no nosso canal do YouTube. Você que está nos escutando ou assistindo pelo Spotify, começa a seguir a nossa conta. Isso é muito importante para que nós possamos ser relevantes, tá bom? E o YouTube, o Spotify possam entregar isso para mais pessoas. Não esqueça também de dar o seu like. E depois, no final de tudo, você vai compartilhar e você vai comentar aí, escrevendo um depoimento, o que esse podcast, esse 5º episódio fez diferença na sua vida. E hoje, como tema central, tempo de solteiro, nós vamos mergulhar nesse tempo precioso aqui, que é o tempo de espera, né, meu amor? Isso, e pra você ter um casamento, né, abençoado, você precisa viver bem o tempo de solteiro, né? Precisa. Olha, e fica até o final e já manda pra todo mundo que você sabe que tá solteiro, tá encalhado. Tá encalhado? Os encalhados de plantão. Fique ligado. Será que esses convidados aqui já teve um tempo encalhado? Eu acho que sim. Olha, o seguinte, no final de tudo nós vamos te dar passos concretos, ferramentas poderosas pra você encontrar seu varão, sua varona. Ai, que chique. Seu grande amor. E você sabe, o Casamento em Pauta, ele tem essa única pauta que é o casamento. E nós estamos aí, o Brasil batendo recorde de divórcios. E nós queremos aqui conscientizar você. Então esse episódio é pra isso, né? Muitos divórcios poderiam ser evitados se o tempo de solteiro, esse tempo de espera, fosse vivenciado da forma correta. E nós vamos revelar isso aqui durante todo o episódio com os nossos convidados, né, meu amor? Isso aí, vamos revelar quem são? Não, amor. Antes, nós vamos trazer aqui os nossos patrocinadores. Nós queremos agradecer, né, o Ateliê Rafael Gonzalez, tá? Os nossos uniformes aqui. E você também na tela vai ver aqui alguns moletons, alguns jalecos que eles também, tá bom? Desenvolve para sua indústria, para sua empresa, para o seu evento. Tá ok? E aí, pro seu grupo de jovens também, tá bom? Eles confeccionam e também eles fazem consertos, ajustes, né, meu amor? Isso aí, Ateliê Rafael Gonzalez. Embaixo, aqui na descrição, tá o contato para você fazer o seu orçamento. E também tá a Ingeplause do Kleber Borges de Franca. Tá passando na sua tela aí também as sapatilhas e vários outros produtos que eles produzem. E se você deseja ganhar um dinheiro extra, você pode abrir uma loja no Mercado Livre. Então entre em contato com esse telefone na descrição do Kleber para você saber mais a respeito, tá bom? E o açaí, nós vamos esperar um pouco. É isso aí. Vamos revelar, amor, os nossos convidados. Muito assunto. Será que eles eram encalhados, amor? Será? Eu acho que pela idade bonitos, não. Viu? Assim, ó, por aparência, eu acredito que não. É um casal muito bonito. São lindos, hein? São lindos. São lindos. Não como você, meu amor. Tá mas são lindos. Vamos lá. Acreditar. Quero trazer aqui um pouquinho da biografia dos nossos convidados. O Lucas, ele tem 22 anos. Ele é natural, gente, de Sobral, no Ceará. Que tá fazendo em Ribeirão Preto. Lá do Ceará. Está aqui. Hoje, atualmente, ele reside em Alphaville, em Barueri. Ele é empresário do ramo de multimercados. Começou a empreender com 13 anos de idade, tá bom? Hoje, ele é católico. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre a sua conversão ao catolicismo. E estudante de teologia. Então, seja bem-vindo, Lucas. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês, né? Tenho certeza que a gente vai conseguir falar muitas coisas interessantes aí pra galera que é solteiro, que quer arrumar um pretendente, né? Casar, namorar. Então pode ter certeza que eu e meu amor que a gente vai conseguir falar muitas coisas. Sotaque gostoso hoje, né? Nós vamos ter por aqui. E eu agradecer pelo convite, né? Muito obrigado. Me sinto honrado de estar aqui conversando sobre isso com vocês. Obrigada. Prazer é tudo nosso. Prazer é nosso. Nós estamos muito felizes de conhecer você, né? E a Kemily tem 23 anos, tá bom? Natural de Serrana. Atualmente ela reside em Guarulhos, estudante de odontologia, tá bom? A Kemily, ela é católica, tem uma conversão muito forte, né? Nós vamos saber um pouquinho também. E ela estava num evento, né, chamado Desperta, ali com o Frei Gils, Padre Adriano Zandoná. E despretensiosamente, ela fez um vídeo, postou um vídeo. E esse vídeo, hoje, ele contabiliza aí mais de 8 milhões de visualizações.
saindo de 6 mil seguidores para mais de 100 mil seguidores, totalmente orgânico. Orgânico, na verdade, a gente sabe que é o Espírito Santo, né? Quando ele quer alguma coisa, ele faz acontecer. E a hoje Kemily não perdeu tempo, não né, perdeu amor? tempo. É uma influencer católica. Ela logo começou aí a influenciar outras mulheres. E parabéns, viu, Kemily? A gente- Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E agradeço Prazer também é pelo nosso. convite. A Kemily já é amiga nossa, né? O Lucas nós estamos Sim. conhecendo hoje, mas a Kemily é uma grande amiga nossa. Uma A gente já se filha conhece nossa. já faz um tempo. Eu e o Paulinho conversamos muito até chegar esse dia 4, né? Nossa. Tava ansioso. Mas não chegava esse dia 4. É. A gente, Chegou, vamos aproveitar. Sim. E pra gente ir agora direto pro nosso tema, ajudar esse pessoal aí que tá em casa. E até você que já é casado, fique até o final, pode ajudar muito você também. E até pra você compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa, seu filho, né, seus sobrinhos. Então vamos lá. Gente, pra gente começar, eu queria saber um pouquinho da história de vocês antes de vocês conhecerem e antes de vocês conhecerem a Jesus. Então, quem foi o Lucas aí antes da conversão? Eu costumo dizer que a gente sempre sabe quem a gente é, né? Então, apesar de eu ser o cara que eu sou hoje, eu não agia como o cara que eu sou hoje, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou de fazer o que é certo, só não fazia. E aí, eu tinha uma vida bem desregrada, né? Lá no Ceará, o homem... Mas você sabia, em casa, você tinha essa referência de pai, mãe? Família. de Por você falar assim, eu sabia, só não fazia. de cônjuge ou... Não, de De cônjuges ou ensinamentos, né? Das coisas assim. corretas. Eu diria que sim, né? Não de maneira religiosa, mas de maneira virtuosa, Sim, né? sim. Né? Então, sempre vi minha mãe desde cedo trabalhando, né? Então, o trabalho também, eu digo que ele é um caminho pra gente se santificar, né? Sim. Então, eu aprendi muitas coisas trabalhando muito cedo. E Bacana. me conhecendo, né? E voltando ao que eu tava falando, lá no Ceará, a cultura é que o homem, ele é criado pra tomar cachaça e pegar mulher, né? Então, eu comecei, da mesma forma que eu comecei a empreender muito, muito cedo, eu também comecei a ir pro mundo muito cedo, né? Com 13 anos, eu já tava ali, comecei a curtir com 13 anos, beber, enfim. Até usar droga eu cheguei a usar, né? E isso foi até os meus 17, mais ou menos. 17 anos eu comecei a diminuir, né? Faz mais ou menos uns 2 anos e meio que eu decidi entregar minha vida para Deus. E minha conversão, cara, foi bem atípica, né? Porque quando eu era mais jovem, eu frequentava a igreja católica, também frequentava a igreja evangélica. Só que eu nunca tive uma experiência de fato genuína com Deus, né? E aí depois de um episódio na minha vida, onde eu tinha uma gráfica e eu tive um grande prejuízo, né? E uma convivência com uma pessoa que era tóxica, né? Mas convivência amorosa? Não. amizade. Sociedade. Tá, Sociedade. Era meu Certo. tio, na verdade. Tá. E aí, eu peguei muitas coisas, muitos hábitos, né? E aí eu tive um grande ensinamento. Às vezes a gente faz coisas que não é nossas, né? A gente tem comportamentos que não são nossos, coisas que entram ali no nosso coração que a gente acaba agindo, né? E no fundo você não sabe nem o porquê. Sim. Então eu bebi durante 4 anos da minha vida, mas eu nunca gostei de beber, né? Eu bebia pra agradar os outros. Às vezes a gente só quer ser aceito. É o vínculo, né? Ali, Exatamente. da amizade. Então, tudo que há desordem, né, na nossa vida tem um porquê. E os caminhos de Deus, eles são ordenados, né? Então eu não gostava de beber, mas eu bebia pra ser aceito, né? Eu queria ser aceito em um grupo de amigos, né? Às vezes aceito por mulheres também. E aí depois que eu saí da gráfica, né? Tive um prejuízo. Eu passei 6 meses em casa. Me isolei assim do mundo, sabe? E aí eu comecei a tirar as coisas que não eram minhas. Mas Que assim, não- só não pra faziam entender, parte de mim. esses 6 meses você fala no sentido meio recluso daquilo que poderia te prender lá? Ou 6 meses no sentido de depressivo em casa, sem fazer nada? Só pra- Não. É recluso. Tá. Né? Depressivo foi uns 4 dias. Tá. Eu tive uns 3 episódios na minha vida que eu tive... Inclusive, depois a gente pode falar mais sobre isso.
Eu tive uns 4 dias ali de depressão, sem comer, sem nada. Mas esses 6 meses foi, de fato, me entendendo, me conhecendo, né? E entendendo o que é que não era meu. E aí já deixo um conselho para você que tá assistindo aí o podcast. Começa a fazer uma análise na sua vida, né? Do que não é seu. O que você faz hoje que imputaram em você, que colocaram em você, né? Que uma pessoa próxima colocou em você. Porque às vezes a gente tá fazendo as coisas e a gente nem sabe. E quando tira essas coisas, só sobra quem você é de verdade. Isso. E aí você tem um encontro com a sua identidade automaticamente com Jesus, né? Isso. Que é a nossa verdadeira identidade. Uhum. E aí, depois de 6 meses, o Espírito Santo já vinha me revelando muitas coisas. E comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a ver que muitas coisas que eu lia na Bíblia, o Espírito Santo tinha me revelado nesse tempo, né? E aí, Deus já vinha insistindo para eu entregar minha vida para Ele. E eu meio, né? Até a questão do sexo, por exemplo, Deus já tinha me pedido muita coisa, eu já tinha largado muitas coisas. E eu falava, Senhor, isso aqui não. Isso aqui não. Mas, então assim, você já tinha relação sexual? Sim. Isso aí era Tinha uma bem ativa, né? Põe ativa nisso. É a realidade, infelizmente. Tô falando a realidade. Eu tô sem filtro aqui. Não vamos romantizar, não. E aí... E eu falava pra Deus, peça tudo. Menos isso aqui, deixa isso aqui de lado. Né? Só que o Espírito Santo vai incomodando a gente, né? E a gente vai se sentindo feliz com a obediência. E aí foi um dia na minha cama, eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, agora eu entrego minha vida pra Ti. Todas as minhas decisões serão baseadas na Tua vontade, né? E a partir dali eu comecei a negar a mim mesmo durante muitas coisas, né? E no começo da minha fé, eu era protestante, né? Então, depois que eu tomei a decisão, eu ainda tive quedas, né? Não quedas de, por exemplo, me relacionar sexualmente, mas quedas de, por exemplo, desejar. Nós homens, nós pecamos muito com olhar, né? Então, depois que eu conheci a fé católica, foi que virou a chave, né? Comecei a receber os sacramentos e é isso. Que legal. Nossa. Então você foi quebrantado sozinho no seu quarto. Exatamente. Exatamente. E aí uma coisa, né? Até o segundo conselho que eu vou deixar, às vezes por a gente ter essas experiências fora da igreja, né? Eu conheço muita gente que foi católico durante a infância, por exemplo, e aí não teve uma experiência chocante como essa e não volta pro catolicismo porque acha que não vê Deus, Sim. né? E às vezes tem até preconceito com a igreja porque diz que teve a experiência fora da igreja, né? E durante muito tempo eu resisti, né? Foi Deus que me pediu para eu procurar uma igreja, né? Durante muito tempo eu resisti para ir para a igreja e falava assim, não, eu encontro Deus no meu quarto, né? Tinha um olhar crítico e não um olhar de amor pela igreja. Sim. Ficava falando que as pessoas que iam pra igreja eram hipócritas, etc. Mas enfim, eu vou deixar meu amor falar, porque senão eu fico falando aqui. E aqui tem história também, eu conheço, viu? Conheço um pouco. Kemily. Como que era a Kemily antes de encontrar Jesus? Eu comecei também muito cedo, né? Nessa vida de curtir e conhecer as coisas do mundo. Com 14 anos eu já tinha essa vida ativa também em relação sexual. Comecei a beber, usar droga, dava trabalho pra minha mãe, mentia, pulava janela de madrugada, antes de eu fazer 18, né? Que eu ainda não tinha... E aí, eu estava sob responsabilidade dela, mas assim, não respeitava a minha mãe, não respeitava o meu pai, tinha uma vida totalmente desregrada. E vocês já sabem mais ou menos, né? Muitas das coisas... hein? Você era nova, né? Comecei com 14 anos. E pior que eu levava minha irmã de 11 comigo. Então, Meu ela Deus. começou a fazer essas coisas com 11 anos. Que é muito pior. Influenciava muito. Eu sempre influenciei muito dentro de casa. Sempre fui a filha que deu mais trabalho. E que também nunca entrava em um relacionamento, né? Então, eu tinha essa vida. Era sempre com homens diferentes. Mulheres também diferentes. E... exatamente pelo trauma do relacionamento, né? Eu já cresci, com 14 anos eu já desenvolvi esse trauma de não querer me relacionar, de não querer se casar. E por quê?
Você pode Teve um falar? acontecimento na minha É. família, né? E assim, eu nunca vi dentro da onde eu vivi, assim, um relacionamento que desse certo, né? Tipo assim, um Você não tinha casamento que não tivesse exemplos traição. a seguir ali, né? Sim, que não Bons tivesse exemplos. uma traição, a mulher acaba sozinha, grávida, cheia de filhos, e o Sim. marido vai embora. Era a sua imagem, era essa Era do essa. casamento. Do Era o meu casamento. pensamento. Então, eu já idealizei aquilo e falei, eu não vou casar, pra quê? Sim. Casar pra sofrer, casar Casar pra sofrer, eu vou ficar É cheia de filhos interessante, sozinha. Emily, você trazer isso, amor, né, Lucas? Porque a realidade hoje de muitas mulheres, amor, que você conversa, né? Sim. Enfim, é essa, É. né? Fala mal do casamento, por quê? Porque não tem exemplos, não tem bons exemplos, né? Tem maus exemplos, mas bons maus não exemplos. tem. Então, é justamente isso que você tá falando. Você não conseguia ver um casamento abençoado, né? Ali, um casamento não feliz. conseguia ver, tinha medo e pensava, eu quero ser sozinha, independente, a mulher, eu posso ser solteira, sozinha, ter a minha casa e sem precisar ter filhos, não tinha vontade de ter filhos. E engraçado que quando eu conheci a Missão Jovens Sarados, quando eu tive meu encontro com Deus, ali que eu conheci os casais, que eu conheci vocês também, foi onde mudou a minha cabeça, assim, de uma forma, que do dia pra noite eu falei, vou viver castidade, porque eu quero isso. Como que uma pessoa que não queria se relacionar Mas do foi nada, assim, então. foi assim. Porque ali eu vi que era bacana, possível ter um relacionamento Ah. Sim. desse certo. E aí eu falei assim, existe isso? Aí eu falei, como que vive? Eu lembro da gente conversar, né? Muito Sim. em retiros, assim, ela vinha com essas dúvidas. Não, eu lembro num rodízio de pizza, lembra? Sim. A gente tava junto no aniversário. E aí a Kim foi me mostrando, Lucas, assim, no Instagram dela, que tava arquivado, né? Quem ela era ali, né? O que ela tinha vivenciado. Outra pessoa. Eu saí assim, meu Deus, como que essa menina já viveu isso tudo? Então, Tem essa cara de que fazia essas coisas. Não. então hoje, né? Contemplar, né? Vocês dois aqui e tudo assim, é motivo de muita alegria, Sim. de muita fé, milagre. E Deus É. existe, né? Olhando pra vocês, né? Hoje pra mentalidade, pra você falar, né? É possível, Deus existe. Isso aí. É isso aí. E pegando o que você estava falando, às vezes o bem, né? E pegando o que eu falei também, às vezes o bem desordenado parece mal. E o significado que a criança ou que você deu para aquela coisa que você viu é negativo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas crenças, porque elas que determinam para onde é que a gente vai, Sim. né? Então, o primeiro passo para você achar a pessoa que você quer, né? Que esse é o tema, é você acreditar que é possível. Você acreditar que você pode. Porque, às vezes, eu vejo uma pessoa solteira que ela fala, às vezes, que quer, mas logo depois ela fala assim, mas eu acho que esse tipo de homem não existe. Esse tipo de mulher não existe, né? Ou melhor, ela também não muda a si mesmo para receber essa pessoa que ela quer, Sim. né? Então, o primeiro passo é você acreditar que é possível. E você ter clareza disso, né? A maioria das pessoas não conquistam as coisas porque não sabe o que quer, né? Ela não sabe se ela quer um homem com certo tipo de atitude. Ela não sabe se ela quer um homem... A aparência do homem que ela quer. Ela não sabe. Às vezes, muitas vezes porque não se conhece, É né? verdade. Então, se você não se conhece, como é que você vai desejar a pessoa que você quer? Se você não tem clareza nem de quem você é, como é que você vai ter clareza do que a pessoa vai ser? Então, durante muito tempo, eu não encontrei a pessoa que eu queria, porque eu nem tinha clareza da pessoa que eu queria. Porque eu também não tinha clareza de quem eu era, né? Quem você era? Exatamente. Isso tá muito ligado ao autoconhecimento, né? Exatamente. Então, e o autoconhecimento, ele posterior, ele te leva, assim, é automático, a cura interior. Né? Então, por exemplo, você tava comentando aí, mas a menina, ela quer e depois ela já fala assim, esse tipo de homem não existe. E justamente isso tá muito ligado à autoimagem também, porque isso foi plantado, às vezes, até pela mãe. Pela mãe falar do pai. Mas seu pai não presta, não casa não. Homem não presta. Olha seu pai. Olha Vê, né? E aí Vê a família cresce, ali sofrendo. e aí né? cresce com isso, e aí a hora que chega lá, a hora que pinta um homem, e aí eu falo, perde oportunidades, porque, sabe, pinta um homem de valor, de princípio, mas aí
a voz da mãe tá lá assim, ó, homem não presta. A gente não Homem não acredita, presta. né? E acho que é por Homem não isso que é presta. importante o tempo de solteiro, porque é o tempo onde Muito você se importante. cura. Eu acho que o Sim, tempo sim. de solteiro pra mim foi exatamente isso. Eu tirar essa imagem do homem negativo, né, da minha vida. Mas e... aí, Kemily, não é um tempo de solteiro vivido de qualquer jeito. É um tempo de solteiro vivido Em da maneira Deus. correta. Posicionada. Então, existe, gente, uma maneira correta de você viver o seu tempo de solteiro. Aprenda a viver o seu tempo de solteiro. A gente vai falar isso Intimidade com Deus. no final. No final. No final a gente vai dar... Vai deixar bem claro. Nós vamos revelar no final. Mas, assim, aí, beleza, conversão, e eu sei que quando a gente se converte, que eu também passei por isso, a gente fica bem aleluiadão, né? Chegaram pretendentes pra vocês dois, assim, nesse certeza. tempo? E assim, por esse tempo que a Erika acabou de falar, tão importante. E por que vocês não começaram lá, logo no início, já um relacionamento? primeiro pretendente, Isso, né? com essas Chegou. pessoas. Aham. O que fez vocês não começarem, na verdade? Essa é a pergunta. Tá, com certeza apareceram pretendentes, né? Dá mais Sempre um aparece. modelo, né? Já foi modelo, viu? Eu já sei, eu sei. essa parte eu não sabia. Eu sei. Eu tô falando isso porque eu sei. Nós temos aqui o mesmo modelo e esse jogador de futebol. Também, viu? O que é... Então apareceu, né? O que não fez eu aceitar ou Você se dar relacionar. prosseguimento, né? Eu acho que quando não é pra ser, fica bem claro, né? Pra todos nós. Às vezes a gente até tem teimoso e quer quebrar a cara. E assim, quando a gente tem pessoas que estão no mesmo caminho pra Deus, né? Vou ser bem simples na minha resposta, bem sucinto, mas eu vou complementar. Pessoas que não estão alinhadas com o nosso princípio, que é Deus, né? Então, eu sempre quis buscar o caminho da santidade, só que eu não encontrava pessoas que queriam e tinham essa ânsia, né? Então, eu não poderia ficar com pessoa onde prejudicasse o meu maior objetivo. Mas aí deixa eu já jogar uma objeção. Sim. Mas a igreja tá cheia de homens e mulheres solteiros. Mas, cara... Ó, a igreja que você... Eu não sei se você tá falando... Não, eu tô sendo meio sarcástico mesmo. Entendi. Assim, eu conheci muitas pessoas que iam pra missa todo dia, né? Iam pro culto, mas na hora de você conhecer aquela pessoa, já se demonstrava que era totalmente negociável, né? Aqueles princípios. Então, falar, louvar e fazer, mas na hora da tentação é que você se mostra que você ama a Deus de verdade. Então, uma ferramenta, ó, o Lucas acabou de liberar uma ferramenta preciosa. Você falou de negociável, né? Negociação. Negocia princípios e valores? Não, Então já... nunca. E principalmente, ó, você que é solteiro, vai aparecer pessoas que vão te querer fazer negociar a castidade. Pessoas bonitas, Sim. homens, mulheres lindas, vão te querer fazer você negociar a castidade. Mulheres, homens, galãs, vão te fazer querer você negociar a castidade. Não negocie, né? Se você negociar, você vai... O fruto do pecado é a morte, né? Então, é muito importante que você não negocie, que você mantenha firme. Quanto mais rápido você se santificar, mais rápido você vai construir as virtudes que você precisa para atrair a pessoa que você quer. Sempre a mudança está dentro de você, né? Às vezes a gente fica buscando mudança no outro, fora, mas sempre a mudança tá na gente. Então, busque uma pessoa que tem essa ânsia pela verdade, uma pessoa que não negocia, né? Não negocia a castidade, principalmente, né? Se a pessoa consegue viver a castidade, já é assim um belo caminho para você construir as outras coisas, as outras virtudes, né? Então é isso. Então, essas pessoas que chegaram até você, então, você não começou porque elas negociavam. Então, isso ficou claro aqui. Sim. Negociavam valores e princípios. Assim, eu não vejo problema você, por exemplo, conversar com a pessoa para entender a linha de raciocínio dela, Claro. né? Então, durante esse tempo, eu me abri para algumas pessoas quando eu vi isso aqui. Não, isso é Segue seu importante, caminho, que eu isso é sigo o meu. importante dizer, porque às vezes eu vejo na igreja, a gente tá falando aqui para um público que é bem da igreja, né? Uma religiosidade muito nesse ponto de
Ah, não, mas eu não posso conversar, não posso me abrir. Claro que tem que se abrir. Tem que se abrir. Tem que se abrir, Claro. né? Fica esperando É um que Deus mande assim. É um puritanismo tão grande que você não pode abrir os olhos, né? Pra outro, né, amor? Sim, enxergar a beleza do outro, né? Exatamente. E ver ali, talvez, alguém pra sua vida. E você, Emily? Chegaram outros pretendentes antes do Lucas? Chegaram. Bastante. Muitos. Bastante. Mandaram flores, mandaram Flores, cartas. chocolate, presente. Se fosse flor pra mim, eu já não queria, que eu não gosto de ganhar flor. É sério, eu Aprendi gosto. isso logo no início, viu? Com 2 meses, mandei um buquê pra ela. A gente namorava à distância. Amor, eu vou te ser sincero. Eu prefiro uma calça, um chocolate. Flor. Eu falei, não, então tá. Bom, Lucas, eu gosto, tá? Bom, quando eu descobri o que era castidade, né? Assim, que eu vi exemplos de casais como vocês. Eu falei, nossa, eu quero viver isso, porque… Então é possível você ter um relacionamento e você ser feliz. E um relacionamento que vai dar certo, né? Quando eu coloquei aquilo na minha cabeça naquele dia, eu falei, como eu faço pra viver isso? Aí eu fui atrás das informações. Quando eu descobri, eu falei, eu vou viver isso. E coloquei isso como uma regra, tanto é que no outro dia, eu já cancelei todos os meus contatinhos. Que Já legal. mandei mensagem, falei, não vou mais ficar com ninguém, porque agora eu vou viver castidade. E quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu falei assim, eu vou viver isso e eu não vou deixar que nada me atrapalhe. Aí eu lembro que uma vez eu tava na casa de vocês, a gente tava fazendo uma partilha e tinha um missionário, né, que ele tava partilhando com a gente. E ele contou uma história que ele tava nesse tempo de solteiro por acho que 3 anos, se eu não me engano. E quando ele tava esperando, apareciam várias mulheres. Só que ele tinha escrito pra Deus como ele queria a mulher dele. E ele falou, eu não vou aceitar enquanto não chegar, tipo assim… Esse aqui. Isso aqui. E eu, escutando aquela conversa, eu falei, nossa, que legal, né? Você saber que você pode esperar em Deus e você realmente, assim, receber por graça, né? Misericórdia, não sei. Uma pessoa que você deseja, que você sonhou. Sim. E aí, eu falei assim, eu vou fazer isso. Então, eu escrevi pra Deus exatamente como eu queria um homem de Deus. E eu falei assim, eu vou esperar e não importa o tempo. E eu fiquei 2 anos, né? 1 ano e 10 meses no tempo de solteira. Mas E- nessa escrita, nesse registro que você fez, você colocou características físicas ou não? Eu Só coloquei aquilo que uma você esperava característica de um física. homem. Mas o restante foi, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as Isso. coisas. São valores, São princípios. valores e princípios, isso. Coloquei, tipo, que eu queria uma pessoa que fosse caridosa, com o Bacana. próximo. Foram coisas desse tipo. Sim, sim. E engraçado que o Lucas preencheu a minha lista inteira. Até na física? Até na característica física. Diga aí, amor. Que eu acho Qual que era? Eu Pode quero um falar. homem que usa Vai, óculos. fala. Gente, eu Com tenho os olhos vergonha. claros. Porque Sério? eu falei assim, ó. Eu lembro que eu escrevi tudo, né? E todas sobre valores. Falei assim, eu quero um homem assim, um homem bom. Sim, sim. Que me ame, mas que ame a Deus em Isso, primeiro lugar. Que isso. seja de família, que goste de criança. Sim. E aí, a física, eu coloquei assim, Deus, se puder Vai. Legal da sua parte, tá me certo. mandar um homem dos olhos azuis, eu vou gostar muito. Então, ó, Gente. pra todos vocês que tentaram algo, vocês não. Vocês já Só que eu sabem. escrevi assim, eu mostrei a carta pra ele. Eu escrevi assim, se der, tudo bem. Se não der, tudo bem também. Não é, tipo, uma regra. A única exigência. Não é uma exigência. Eu falo muito isso, a gente já conversou até em outros episódios. Porque eu também, né, não cheguei a escrever, mas as minhas orações, quando eu era novinha, eram todas voltadas para um homem de Deus, trabalhador, que amasse Trabalhador. viajar. Eram as minhas características. Então, assim, trabalhador, porque se você trabalha, se você dá duro, você tem do sustento da sua casa, você tem um homem, né, com princípios. Quando o homem é trabalhador. A mulher quer segurança, né? E o trabalho sim. passa essa segurança com a mulher. Então eu pedi essas. Não cheguei a pedir física, viu? Mas veio esse gato aqui, Deus foi, ó, bondoso, Foi demais, caprichoso com você, caprichou meu em tudo amor. que eu tinha pedido. E aí, nesse tempo, aparece, né? Aparecem muitas pessoas. E aí, como o Lucas falou, né? A gente acaba, assim, se abrindo a uma Sim. conversa. É claro que eu me abri. Mas, ao mesmo tempo, logo de início, eu já não sentia, sabe? Eu não sei dizer. Mas aquele incômodo de que, tipo assim, ó, não é. E muitas das vezes eu até tentei. Paulinho sabe um pouco, assim, dessas coisas. Mas, assim, sabe quando você entra pra tentar se abrir a conversa e aí tudo tá incomodando e você fica tipo assim, eu não sei, tem alguma coisa errada. Eu acho que a dúvida não vem de Deus. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Precisa gerar uma paz, né? Sim. Tanto é que quando eu conheci o Lucas, eu
procurei motivos pra não ser Pra não ele, mas ser eu não ele. encontrava. Falei assim, caramba. Que bacana. Legal. E até a próxima pergunta que eu queria fazer pra vocês é essa. O que gerou paz e esperança em vocês pra que nesse tempo, né, vocês não desesperassem, não pulassem etapas, começasse algo? Sabe, o que gerou essa paz e esperança? Porém, né, agora a gente tem esse intervalo pra gente mostrar pra vocês o melhor açaí do Brasil. Açaí do Chefe, o melhor açaí do Brasil, tá bom? Eles têm 2 lojas na cidade de Franca, uma loja aqui em Ribeirão Preto. E olha, entrega grátis pra toda Ribeirão Preto, tá? Na descrição aqui eu vou deixar o cardápio digital pra você fazer aí o seu pedido. Gente, Não perde o tempo, meu aqui é não. creme de ninho com Nutella, né, Meu amor? também, creme de ninho com E o dos Nutella. nossos convidados já estão aqui, ó, mandando Ó. ver, né? Muito bom, eu amo açaí. Ninho, É bom. açaí e granola. Que delícia. Muito bom, viu? Tá aprovado. Olha. Pode pedir. E lá em Sobral você comia muito açaí? Ó, bom demais. Açaí Muito bom. açaí do chefe. Esse é o melhor. É top. Pode pedir. Bora, continuar. Paulinho, antes de responder tua pergunta, eu queria só complementar o que elas estavam falando, né? Que a Kemily falou de se abrir pra conversar, né? E aí uma confusão que tem muito grande, às vezes a mulher ela não acha o homem que ela quer porque ela tá atrás, tá na caça, né? Também. E aí é um conselho pra homem e mulher. Homem tem que ser caçador. A Isso mulher aí. espera. Então É isso você aí. que é mulher, por favor, pelo amor de Deus, se você estiver solteira, não vá atrás de macho. Não fica Não mandando vá atrás de direct. homem, não fica curtindo stories, curte, né? Coloca nos melhores amigos, né? Tem mulher que faz isso. Ela Tem. segue, começa a curtir os stories e coloca nos melhores amigos. Eu posso Isso fazer uma aí- simbologia, assim, pra... A questão, eu falo muito da dança, né? Quem tira a pessoa pra dançar é o homem ou a mulher? O homem. O homem. Então, o homem, ele tira pra dançar. A mulher, ela tá ali na espera. E quando o homem vai em direção à mulher, a preocupação da mulher não tem que ser como que vai ser a dança, pra que lado que nós vamos, porque o homem é que conduz. Uhum. A mulher, ela apenas vai junto. Então, é o que você acabou de falar. Exatamente, exatamente. Caçador. Exatamente. E também pros homens, né? Uma coisa que os homens, principalmente de Deus, têm que aprender. Porque às vezes falta um pouco de temperança nos homens de Deus, que é o quê? Eles começam a viver a castidade, começam a buscar a santidade, só que ficam sem atitude, ficam sem aquela fúria do homem, sabe? Então, cuidado pra você não perder isso. Aprenda a ter temperança e buscar a santidade sem perder isso, né? Que é possível. É possível. Hoje eu vejo muitos homens infantis dentro da igreja. Muitos, Lucas. Muito, 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 muito. Eu não sei se é um ambiente, eu não sei se é muito novo, a gente com fala mais dentro da igreja velho. porque é a nossa realidade, mas é o mundo, O né? mundo, A isso. sociedade tá assim. Exatamente. Os homens da sociedade estão assim, amor. Com infantis, né? Não é Infantis. só dentro da igreja, né? É. Verdade. E já entrando na sua pergunta, uma das coisas que me atraiu muito no Lucas, assim, de me dar essa paz, assim, foi essa masculinidade que eu vi nele. Bacana. Que foi uma A gente das procura coisas. isso, né, Esse Kemi? posicionamento do Segurança, Lucas, sabe? né? Sim. Proteção e Isso. atitude. Ele teve muita atitude, assim, pra conversar comigo, pra Bacana. insistir ali. E isso me atraiu bastante. Isso. É isso aí. Então, só pra concluir, sempre a mudança vai estar em nós mesmos. Então, homens, toma uma atitude, seja um caçador, e mulher, espere. Não Perfeito. seja a mulher que se joga. Perfeito, Lucas. Homem de valor corre disso. Né? Então, por exemplo, Legal. quando eu tava solteiro, quando uma mulher me seguia, começava a curtir meus stories, me colocava nos melhores amigos. Às vezes até mulheres de Deus, mulheres bonitas Sim. e tal. O homem já perde totalmente o Sim. interesse. Né? Agora, respondendo a pergunta, o que é que me chamou a atenção na Kemily e o que fez com que eu tomasse a atitude, né? Eu conheci a Kemily numa época que eu tava muito sensível ao Espírito Santo, né? E eu conheci ela, comecei a seguir, ela não me seguiu de volta, né? E aí eu acompanhei ela alguns dias e tal. E aí um dia eu vi alguma publicação dela e falei assim, eu vou namorar com essa menina. Cara, fala mais sobre isso. Eu até peguei e tava numa ligação com um amigo meu, que é assim um exemplo de católico pra mim, é o Vitor, né? Inclusive um abraço, né? Assim, Um abraço, Vitor. ele vai pra missa há 12 anos, então ele foi um exemplo. Eu era protestante, eu falei assim, cara, como é que tu tinha paciência comigo? Pra ser mesmo.
E aí, eu, numa ligação com ele, falei, cara, eu vou namorar com essa menina. Vou namorar com essa menina. E eu nem tinha te seguido de volta Nem tinha me ainda. seguido de volta, eu não tinha nada. Mas qual foi esse story que ele viu o seu, Kevin? Não, foi, eu lembro. Foi um stories dela falando que era devota de Santa Terezinha e do Beato Calacutes. Que bacana. E aí, eu falei pra ele, cara, eu vou namorar com essa menina. E aí, numa segunda-feira, era por volta de 8 às 9 da manhã, eu peguei e mandei uma mensagem desejando uma boa semana, pra ela dizendo que Deus abençoe e tal. E aí, ali, ela respondeu, né? A gente começou a conversar sobre a igreja, mas uma conversa, segundo ela, totalmente despretensiosa, né? Foi. E assim, mas eu já tava na mente de que eu já ia É um namorar com caçador, ela. você já- Exatamente. Eu já coloquei na Intencional. cabeça e já Isso. fiz totalmente intencional. Legal. E o Espírito Santo guiando, porque assim, eu nunca Claro. tive tanta certeza de uma Essa pessoa. É a paz, né? Essa Exatamente. Essa é a paz. Exatamente. Essa é a paz do Hoje Espírito já tá Santo. estranho. Legal. Foi uma coisa nova pra mim. Até mesmo eu falei pra ela, amor, todas as outras vezes que eu pensava em envelhecer com uma pessoa, isso me assustava. Até mesmo as pessoas que eu mais gostei. Mas com você, não. Quando eu penso em envelhecer, isso me motiva com você. Que lindo. Então, Legal. Muito bom. então, eu comecei... Foi na segunda-feira, dia 4. Inclusive, hoje faz 2 meses que eu mandei aquela mensagem. Dia 8, era dia das mulheres. E aí, eu moro em Barueri e ela em Guarulhos. E aí, eu peguei uma rosa e fui deixar pra ela. Só que eu não tinha o WhatsApp dela, ela não tinha me seguido. Tipo assim, eu não tinha nada dela, né? Não tinha me seguido, não tinha feito nada. E você pegou e falou assim, você já teve essa atitude? E aí, Concreto, vou pegar uma rosa e vou... eu peguei uma rosa, fui lá em Guarulhos, peguei 1 hora e 40 minutos pra chegar lá. Vixe. E 2 horas e 40 pra voltar. Mas você tinha o endereço? Eu perguntei Tava pra ela muito qual era também, né? a paróquia que ela ia. A paróquia São Judas. E aí eu peguei, fui lá na paróquia. Por incrível que pareça, eu fui 4 horas. Tinha um zelador lá, ele disse que dificilmente uma pessoa estaria lá, né? E A igreja tava fechada. já tava fechada, a igreja fechada. E ele me olhou assim: opa, você tá procurando alguém? Aí eu falei: não, eu preciso deixar um presente aqui e tal. Ah, você quer? Foi super solícito. Quer que eu abra a igreja pra você? Não sei o que, não sei o que. E aí eu peguei, deixei a rosa nos pés de uma imagem de São Judas, né? São Judas Tadeu. E aí eu solicitei comprei um texto com ela. Solicitei, eu não tinha visto ela pessoalmente, nem nada do tipo. Mas esse texto foi pra você rezar ou... Os dois. Foi intencional. Foi intencional. Eu tava respondendo ele. Não Exatamente, acredita. ela queria vender pra mim. Eu só tava vendendo o marketing. Exatamente. Aí, eu falei, olha, me passa o teu número pra gente conversar melhor pra organizar a questão do texto, né? E aí, quando ela me passou o número, eu já passei uma mensagem, passei o número dela pra um amigo meu. E aí, ele mandou uma mensagem pra ela falando assim, olha, um rapaz acabou de deixar uma rosa nos pés da imagem de São Judas lá na paróquia. Vá lá buscar antes da missa. E aí, eu não fiquei... Olha, Meu Deus. aprendam, Incrível. aprendam. E aí, eu não fiquei pra esperar ela. Quase que eu fico pra esperar ela, mas não fiquei. E isso eu nem tinha visto ela ainda. E aí, o resto eu deixo ela contar. O porquê Legal. que ela decidiu receber a rosa. Porque tem outras pessoas Legal. que deram a rosa pra ela, né? Sabe por quê? Sim. Eu tô lembrando muito da nossa história. Eu conheci a Érica num sábado, né? A gente se conheceu e no domingo eu tinha que voltar pra Ribeirão Preto. Tava chovendo muito. Falei, gente, eu preciso ver essa menina antes de eu ir pra Ribeirão. Preciso. E sentindo isso mesmo, né? É a mulher da minha vida, a mulher que eu vou casar. E aí, antigamente, sabe, 17 anos atrás, tinha a lista telefônica. Aí, Tinha telefone fixo. e em aí, casa. como eu conheci Eu lembro ela de dessa frente da lista. casa dela, eu entrei lá, eu procurei a amiga dela que morava de frente, a Yara, e liguei pra Yara. Falei, Yara, tudo bem? É o Paulinho, primo do Matheus, a gente tava junto num dia antes, né? Você me passa o telefone da Érica? Eu queria ligar pra ela. E ela me passou e eu liguei. Falei, Érica, é o Paulo Henrique, tudo bem? Eu posso ir aí pra gente, né, despedir? Eu quero te ver. E ela falou, deixa eu pedir minha mãe. Ela pediu, e aí eu liguei de minha volta, mãe. fui, enfim. Então aquilo também, eu acredito que foi, né, Nossa, uma atitude uma iniciativa. iniciativa. É. Então, homens sempre têm iniciativa. Exato. E as Exatamente. mulheres gostam disso. Né? Sim. E aí, ó,
eu tinha tanta certeza que eu ia namorar com ela. Eu pegando o trânsito e chovendo em São Paulo e eu na maior felicidade do mundo. Trânsito geralmente estresse, né? Eu tava flutuando. Quanto tempo, amor, que você gastou? 1h40 pra chegar e 2h40 pra voltar. Ixi. Aí, chovendo e tal. E aí eu tive tanta certeza que eu gravei um vídeo. Eu mostrei pra ela só no dia que eu pedi ela em namoro. Falando e tal, que ia valer a pena eu ter feito isso e tal. Que ela ia ser muito feliz, né? E aí foi isso. E eu nunca tive Já dúvida, assim. profetizando ali um Exatamente, relacionamento. nunca tive Que dúvida. legal. Parabéns. Meu E Deus. você, o que te fez acreditar naquele amigo que te mandou uma mensagem? Que nem era amigo. Ó, chega aqui. Que nem era amigo, Eu né? já, como É. eu já ganhei bastante essas presentes, essas coisas, achei, tipo assim… É só mais um. Ah, é só mais um. Só que quando eu cheguei na igreja, que eu fui conversar com o zelador, o Alexandre, que virou muito nosso amigo, ele me deu uma bronca ali, que eu fiquei tipo assim… Né? Ele chegou em mim e falou assim, olha… Hoje tá muito difícil você achar homens desse jeito. O cara veio aqui e ele falou, não tão assim comigo. Eu tenho idade pra ser o teu pai. O cara veio aqui de longe pra trazer essa rosa pra você. Cara, é Então, modelo, pensa viu? bem no que você vai fazer, tá? Desse jeito ele Eu falou não pra mim. acredito. Aí eu falei assim, nossa, tá, né? Eu vou responder ele, nem sei quem é, mas eu vou responder. Ele foi o próprio Espírito Santo ali te dando uma Sim, chacoalhada. E porque eu tava bem assim. Mas o jeito que ele falou comigo, eu falei, nossa, é verdade, né? E aí, quando eu fui, ele falou assim: ó, você vai lá, vai pegar aquela rosa e vai ajoelhar ali nos pés de Jesus, porque é ele quem vai te falar o que vai ser da sua vida. Ele falou desse jeito, com esse tom. Meu Deus. Aí eu falei, tá bom, né? Vou Como que fazer ele isso. chama? Alexandre. Alexandre, obrigado, viu? É Obrigado. o cupido aí. Ele foi nosso É. convido. E aí, quando eu peguei a rosa, eu fiquei pensando muito nisso que ele me falou. E aí, eu mandei mensagem pro Lucas na hora, né? Porque eu imaginei que tinha sido ele. Falei, foi você? Aí ele falou assim, o que você acha? Eu já tinha imaginado que tinha sido ele. E uma das coisas que me motivou foi o Alexandre, sim, a conversar com ele. A começar a seguir ele no Instagram, porque eu ainda não tava seguindo. E também pensar no tempo que ele gastou pra levar as rosas, né? Sim, Eu sim. falei assim, nossa, ele poderia muito bem ter mandado no mototáxi, no Sim, Uber. Mas sim. ele veio trazer, ele saiu do Pessoalmente. trabalho dele pra vir aqui. E isso foi uma das coisas que eu achei Que muito lindo. bacana. Eu falei assim, Nossa. nossa, eu vou me abrir a uma conversa, né? E como foi esse abrir uma conversa? Como que começou? Assim, na prática mesmo. Sim, Porque eu acredito que principalmente as meninas estão curiosas. eu comecei a seguir ele no Instagram e aí a gente já tinha começado a conversar no WhatsApp naquele dia da rosa, né? A gente começou ali. E quando a gente começou a conversar, ele já falou logo de início. Uma das coisas que também me deixou muito assim foi a atitude dele. Então, logo de início, ele já falou: olha, eu quero encontrar uma mulher de Deus, um relacionamento santo. Eu quero me casar e não sei o que lá. E eu quero te conhecer. Então, ele foi super ao ponto. E isso foi uma das coisas que me deixou muito assim. Tipo assim, eu quero atraída. tudo isso e eu vejo em você. Pum. Você se sentiu aquela mulher naquele momento. Senti. E aí eu falei assim, nossa, e eu Script queria bem usado. muito viver essa experiência do homem ter atitude. Eu E fui ele tinha bem demais. na frente. Muito direto. Aí ele, então vamos conversar por telefone. Aí a gente esperou, né? Isso foi numa quarta-feira. A gente conversou no telefone no domingo, por ligação, a gente conversou bastante. E ele até no telefone falando: olha, eu quero te conhecer, e eu morrendo de vergonha, eu sou tímida. E aí eu fui me abrindo, assim, a uma conversa, tava gostando muito de conversar com ele. Quando eu fui contar pras minhas irmãs, num grupo que eu tenho das minhas irmãs e da minha mãe, eu mandei pra elas, falei, nossa, olha o cara que eu tô conversando. Você mandou sua foto. Então, mandei a foto, falei assim, nossa, ele tem bastante atitude, tô gostando de conversar com ele. Até a minha irmã, que todas as vezes que eu me abri a conversar com uma pessoa, quando eu contava pra elas, né, ela falou assim, nossa, eu tô sentindo você diferente, porque só pelo jeito que você falou, parece que você gostou bastante dele mesmo, né? Que legal. Aí eu falei, vamos ver, né? Vamos ver. Assim, com o pensamento assim, não sei, mas não tinha nenhuma dúvida. E aí, a gente combinou de ir pra missa. Depois a gente foi jantar. Um restaurante, ele me levou pra jantar. Outra coisa também, ele decidiu tudo. Ele falou assim, deixa comigo, que eu escolho. Aí eu falei assim, nossa, que bom, tá tudo bem, então. Mas isso já pra começar o namoro. A gente foi conversar pessoalmente, né? Se conhecer pessoalmente. É. Ah, vocês Mas- Isso no primeiro encontro. Entendi. Primeiro encontro que vocês de fato iam Conhecer se pessoalmente. conhecer, conversar. Mas ali mesmo ele já começou Legal. a falar, né? Quero te conhecer, quero levar isso pra frente. A gente sentou na mesa do restaurante e eu falei, e aí, o que é que você quer? Mas Super assim, atitude. mas quando vocês sentaram, Que legal. quando vocês foram se conhecer, claro, vocês deram um abraço, né, ali.
deram um abraço ou não? Vocês se cumprimentaram? Vocês cumprimentaram, Como que vocês sim, se cumprimentaram? Aham. Mas fisicamente já sentiu algo? Com certeza, com certeza. Eu acho importante a O gente toque. falar Ele sobre desceu a do gente fala carro muito pra do- abrir a porta pra mim. Não. Aí ele me deu um abraço. Mas E ele faz isso esse primeiro sempre. contato físico já sentiu algo. Sim. Cara, O coração bateu mais Na forte. De verdade, a gente já atração tava mesmo. conversando pelo WhatsApp já com esse sentimento, né? a Eu gente já tava no WhatsApp, já tava... Tipo assim, eu quero te Que legal. conhecer realmente, pra gente Gente- dar andamento. Já tava com esse Porque uma pensamento. coisa, o que o Paulo Henrique acho que quer trazer, uma coisa é o virtual, né? Você relacionar ali com a conversa, com a voz, com a foto da pessoa. Outra coisa é você É a química. tocar. É química. Esse toque, Tem ele gente- precisa gerar, né? Borboletas no Tem, estômago. tem gente que você até acha bonito, mas quando você toca na pessoa, não tem. Não tem, É muito isso. Justamente. Eu falo, eu pegando na mão, Eu tenho que esconder minha mão. vamos falar a palavra certa. A mão da minha esposa já me excita. Entendeu? Então eu tô trazendo muito nessa parte. É isso aí. Dessa atração física. De primeiro contato de você. Opa, Uhum. é ela, é ele. Não, Isso é inegociável também, né? Você tem que sentir isso pela Sim, pessoa. sim. Porque se você não É sentir… necessário, sim. E aí, comentando sobre isso, a gente sentou pra esperar a mesa do restaurante no sofá. Aí ela pegou e colocou. Foi o primeiro carinho assim mais próximo que a gente teve. Ela pegou e colocou a cabeça aqui no meu É ombro. que eu tava com muita vergonha, não sabia o que Quando fazer. quando ela colocou a cabeça aqui no meu ombro. Opa, acho Exatamente. encontrei. Exatamente. Eu já. Eu não Até sabia o que comenta, é fazer, uma não coisa sabia muito o que falar. importante. Às vezes o pessoal da igreja acha que não deve ter, ou que, né, uma química dessa. E Sim, tem que ter, sim. A tem gente que até ter. fala, amor, a gente tem muita química, né? Tem que ter. Legal. Até pra vocês depois agora entender a questão da castidade, do domínio próprio. Sim. Né? Domínio próprio. Nós tem demais. Então, opa, domínio próprio agora. Agora- Como que a gente vai conter Como tudo que a isso? gente vai? Sim. Né? E como que foi esse processo pra começar um namoro? Conheceu o primeiro encontro pra namorar assim? Já foi, você já pediu ela em namoro nesse encontro? Não. Porque assim, até Foi uma só pra vocês pergunta. conhecer. Existe um tempo certo pra namorar? Ou a gente faz acontecer? Cara, eu acredito que existe pelo menos um tempo mínimo, né? Pra você também não agir 100% na emoção, Sim. né? Então, a gente foi bem rápido. Foi 1 mês e 10 dias, mais ou menos. Mas vocês foram rápidos, porém o tempo de solteiro que vocês vivenciaram sozinhos… exatamente. Foi um tempo de foi a cura, base, exatamente. né? Isso, Foi um tempo de Parece cura. que foi rápido. Deus Aham. estava já nos preparando, Exatamente. né? Isso. Já estava preparando. A gente até fala, amor, se a gente tivesse conhecido antes, não ia dar certo Não como ia dar deu, certo. né? Como deu. Então, foi rápido o tempo que a gente se conheceu. Foi o necessário. Eu acho que tem que ser o mínimo necessário, né? Não passar desse ponto. Tá, então, legal. Concordo. e pedir confirmação pra Deus. Cara, a história que… Eu não vou contar, vou deixar pro próximo podcast, porque é Tá, muita história. combinado. Mas a história que eu tenho pra Deus me confirmar a data do pedido, que Deus me confirmou assim de uma forma extraordinária. É muito incrível. Então, Deus vai guiando. Eu acho que eu fiquei sabendo antes que ela, né? E assim, ó, você que tá começando a se relacionar com a pessoa, não se preocupa muito com pequenas coisas, né? Às vezes a gente fica se preocupando, devo falar assim, que dia vai ser? Será que isso? Será que aquilo? Quando é pra ser o Espírito Santo guia. O Espírito Santo guia até o horário que você vai sair da casa dela. Até o horário que você vai se despedir dela, né? Então, o que eu vejo na minha trajetória com a Camry foi que todos os nossos encontros foi muito guiado pelo Espírito Santo. Até quando a gente pensava que estava fazendo errado, a gente tá fazendo a coisa certa. Então, quando é pra ser, as coisas fluem, né? As coisas fluem, as coisas acontecem, né? A vontade de Deus é leve. Então, quando você estiver fazendo muito esforço, se pergunta se de fato é a vontade de Deus. Legal. Ponto importante. Mas e como foi pra você, assim, agora? Deixa eu pedir ela em namoro, assim. Eu já tinha certeza que ia namorar com ela desde o começo, né? Só faltava o pedido. Exatamente. Então a gente já começou a se tratar como namorado. Sem beijar, óbvio, né? Então é importante esse período de caminhada você não agir na emoção de sair beijando a pessoa logo de cara, por cuidado, né? E aí eu comecei a pedir confirmação pra Deus qual era a data, Deus me confirmou. E aí eu simplesmente agi e garantindo que ela não soubesse de nada, né?
E Ele fez ela- uma surpresa, me mandou carta essa semana toda. eu falei pra ela, melancólico, ele sente as coisas pausadamente, né? Então eu vou fazer um pedido de 3 dias. Uma das coisas que eu pedi pra Deus também, um homem que fosse romântico, carinhoso, mas ao mesmo tempo masculino. Mas assim, ele foi bem romântico. Legal. Eu lembro que eu te perguntei, eu falei assim, mas você acha que ela tá sabendo de algo, lembra? Não tá não, tô fazendo tudo certinho. Mas como que você tava nesse tempo assim? Até o pedido. Você tava esperando, Eu já estava tava esperando. ansiosa, Já tava ansiosa, tava com medo de nervosa. perder. Fala sobre isso assim. Nesse dia que ele me pediu em namoro, eu fui pra missa. E na missa eu já chorava tanto. Eu tava nervosa, mas ao mesmo tempo assim, eu não sabia do pedido. Mas eu já sabia que tava próximo, porque ele tava me Mas mandando você tava cartas. sozinha na missa, ele não Sim. tava. Ah, tá. Sim, eu faço missa diária lá. Aham, sim. E aí, eu, na hora da comunhão, sabe? Eu já comecei a chorar pensando, eu falei, Deus, como que pode, né? A gente viveu uma coisa que a gente, tipo assim, sonhou, né? Que tá sendo tão bom pra mim. Aí eu agradeci real. pela vida do Lucas. É real. E aí eu chorava, eu falei assim, nossa, Que legal. ele vai me pedir em namoro, tenho certeza. E eu já tava assim, com essa ansiedade. Mas foi um tempo muito gostoso. E eu achei muito legal também que nesse tempo a gente se respeitou em relação ao beijo. E a gente teve muitos momentos onde a gente já poderia, tipo assim, vamos dar um selinho. Mas não, a gente falou assim, não, a gente vai seguir sem pular etapas. E eu acho que isso foi tão lindo que a gente aproveitou esse tempo. Exatamente. Assim, e tá aproveitando agora, né, com o próximo passo em relação à castidade. E pra mim foi uma experiência, assim, maravilhosa, nova, totalmente nova, né? Eu nunca vivi isso na minha vida, principalmente com um homem de atitude. Que legal. Você sabe como encontrar essa pessoa? Como que você vai encontrar? Quais são os passos? Quais são as ferramentas? O que você precisa vivenciar de processo? Nós vamos falar agora sobre isso. Então, manda pra essa amiga sua que você sabe que precisa demais entender, que tá aí no mundão, que tá perdido, que tá perdida, aquele cara sem atitude, infantil. Porque nós vamos tratar ele. Vamos forjar ele, Lucas? Bora. Vamos forjar esses homens. Bora. Vai sair daqui com um plano de ação pra arrumar a namorada. Boa. Bora lá, entrando no último assunto, né? Na reta final aí do... Não sai desse podcast, viu? Assiste até o final que a gente vai entregar o ouro agora. Vamos. A gente falou... Tudo que a gente falou nesse podcast aqui foi sobre uma coisa, né? Sobre o nosso crescimento, né? E o que é o nosso crescimento? É a busca pela santidade. E até mesmo dentro da igreja, fora, dentro da igreja, ou em qualquer outro lugar, as pessoas veem a santidade como algo religioso, Sim. né? E durante muito tempo, para eu fortalecer a minha fé, eu tive que conhecer. Então, às vezes a pessoa não é forte, por exemplo, na castidade, porque ela não entende o porquê. E aí, por isso que a gente tem grandes... Se torna um peso aquilo, né? Exatamente. A gente tem grandes doutores da igreja, né? Eu gosto muito de São Tomás de Aquino. E eles explicam muito bem, com muita clareza, o porquê, né? De você viver a castidade, a santidade. E eu acho muito importante a gente finalizar com isso, porque esse é o caminho. Sim. Esse é o caminho para você construir um namoro. Esse é o caminho para você construir um casamento, um trabalho, né? Esse é o caminho para você viver uma vida virtuosa. E durante muito tempo eu me perguntei, cara, tá, Deus, eu preciso não pecar. Mas onde é que tem na Bíblia que eu não posso fazer sexo antes do casamento explícito? Eu queria, assim, claro, né? Eu era protestante, né? E tudo tinha que Claro, tá escrito na Bíblia, Tô né? tentando- E aí, não tem explícito isso. Mas eu comecei a me perguntar por quê, o porquê, né? A gente tem que entender que a realidade Deus monta para que a gente viva em plenitude como Ele nos criou, com a nossa verdadeira identidade, né? E é todo um cuidado com o ser humano, né? Então Deus cuida muito bem da gente. Então, por exemplo, eu não beijar num período de caminhada pro namoro é um cuidado, Sim. é um amor pela pessoa, Sim. né? Então vou até revelar uma coisa aqui que eu nem falei pra Kimberly. Mas esses dias eu percebi que depois que a gente começou a namorar, hoje eu me preparei pra até morrer pela Kimberly, né? Porque eu falo assim, Senhor, eu prefiro que eu peque. Eu prefiro que eu vá pro inferno do que ela, né? Antes morrer do que pecar. Exatamente. É uma frase. Exatamente. Eu amo essa frase. E
Então, esse é um tipo de morte. O pecado é um tipo de morte espiritual, né? Então, eu buscar a lógica para buscar a santidade foi muito importante. Você não ama aquilo que você não conhece, né? E você pode não perceber, mas você que é homem, você que é mulher, se você tem uma vida sexual desregrada, uma vida sexual desordenada, pode ter certeza, isso vai ter um reflexo na sua vida no médio e longo prazo. Você às vezes vai estar conhecendo uma pessoa e o seu eu do passado vai te atazanar. Você vai estar ficando com uma pessoa e você vai lembrar de uma relação sexual que você teve, né? Então é muito importante que você comece a viver a ordem na sua vida. O sexo é uma coisa maravilhosa, só que desordenada e não se torna boa. É de Deus, é puro. Exatamente. Então, a virtude da ordem, entender sobre a virtude da ordem, foi muito importante pra mim, né? E também, os nãos que eu disse me revelaram muitas coisas. Então, um dia eu tava conhecendo uma pessoa, e essa pessoa, inclusive era católica, ela queria de tudo pra ter relação sexual. E eu neguei, né? Mas ela foi clara com você, sim? Não foi clara, mas todas as vezes que eu estava... A gente sabe. A gente sabe, claro, né? claro. Insinuava. E aí, eu neguei. E por isso eu terminei, eu não queria mais e tal. E aí, uma semana depois, ela começou a namorar com um cara. E eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse tido relação sexual com essa mulher, com certeza ela teria coisas minhas nela, né? Ela teria, talvez até se bloqueado com alguma coisa, criado algum trauma. E hoje ela tá casada. E se eu tivesse feito isso, provavelmente esse trauma ela levaria pro casamento. Sim. E do casamento vem os filhos. Então, quando você peca, você pode estar influenciando as próximas gerações. As suas e da outra pessoa. Então, olha o quão sério é isso, né? Quão sério é você ter uma vida sexual desregrada, desordenada. E o sexo é a maior união de um ser humano, né? Então, tome muito cuidado, né? A busca pela santidade traz as virtudes que você precisa para você atrair a pessoa que você quer. Então esse é o caminho, não tem outro, entendeu? Não existe outro caminho. E trazendo mais ainda pra prática mesmo, na realidade, como que vocês estão ordenando isso agora? Por quê? Nós não somos anjos, vocês 22 anos, 23 anos, estão à flor da pele, sabe? Se encontram, nossa, tudo... tá ali em pé, tá certinho. Como vocês estão controlando? Como vocês estão? A gente tem que se apegar a Deus e crescer muito mais na intimidade, né? Eu acho que Eucaristia, Santa Missa, o terço, a gente precisa se firmar, porque realmente é difícil. E no meu tempo de solteira era mais fácil viver castidade pra mim. Não tive muito problema em viver castidade sozinha. Sozinho, né? Mas no namoro, realmente eu vi que é difícil, mas não é impossível. E a gente coloca limites, né? Em tudo. Isso, importante. Importante limites. falar desses limites. Mas assim, fica muito claro que o Lucas trouxe é o caminho de santidade. É o caminho de santidade. Infelizmente, nós estamos... Tá acabando o nosso podcast. Mas eu queria, antes das considerações finais dos nossos convidados, então fica até o final para você receber de Deus o que eles vão trazer. Algo que é muito importante, tá? Que eu falo muito. Você quer encontrar alguém? Agora eu vou te dar uma ferramenta bem prática e bem coerente, bem certa. Você quer encontrar alguém? É o que o Lucas também falou no início. Se encontre primeiro. Os seus valores e os seus princípios revelam os princípios e valores da pessoa que você merece. Então, se você não tem valores e princípios bons, fortalecidos, é imã. Você só vai atrair gente assim. Então, se os seus valores e princípios são coerentes, são de santidade, pode ter certeza que quem você vai atrair é os mesmos princípios. E antes de você querer uma pessoa de Deus, você precisa ser uma pessoa de Deus. Isso, isso. Gente, muito obrigado. Tamo junto. Pela participação de vocês no Casamento em Pauta. A gente tá muito feliz. E a gente sempre encerra assim, 1 minuto para cada um de vocês. Dá pro nosso público as considerações finais de tudo que nós abordamos aqui hoje. Tá, toda hora eu comecei, né? Eu fui o primeiro. Agora eu vou deixar ela começar. Eu queria dizer pra vocês, especialmente para as mulheres, que vale a pena e que você
nesse seu tempo de solteira, aproveite para crescer na intimidade com Deus, para se conhecer, pensar no seu passado, em tudo aquilo que você viveu, no que você quer, que você tem que melhorar em você, para encontrar uma pessoa de Deus também e que vale a pena. Viver à espera em Deus vale muito a pena. Vale a pena, perfeito. Ela comunicou pras mulheres, eu vou comunicar pros homens, né? Você que é homem, cara, não seja um homem fraco, né? Não seja um homem fraco. O que é um homem fraco? Primeiro é aquele que se acha forte, né? Legal. Então, aquele que... É um princípio bíblico. Que toma os créditos pra ele mesmo, acha que tudo é ele, tudo... né? É o primeiro ponto pra você ser fraco. A soberba precede a ruína. Né? Então, cara, dá graças a Deus, né? Se você é um cara bem sucedido, se você ganha dinheiro, não é por sua conta, é porque Deus te possibilitou isso. Se você é um cara que tem um corpo bonito, beleza, você se cuidou e tal, mas isso é só uma base, né? Se você é um cara que tem uma inteligência, né? É inteligente, Deus te presenteou com isso, então dá crédito pra ele, porque a gente é simplesmente um pecador, né? O segundo ponto é você não ser refém das suas vontades, cara. Não ser um homem que cai na masturbação, um homem que olha para uma mulher na rua e deseja ela, né? Um homem que fica com qualquer mulher, que tem coragem de ficar, às vezes, até com mulher comprometida. Cara, toma muito cuidado com isso, né? Não seja um homem fraco. Você acha que você está se fortalecendo, fazendo todas essas coisas e sendo mais macho por causa disso? Pelo contrário, você está indo pro buraco, né? Então não seja refém das suas vontades. E busque construir virtudes que eu tenho certeza que você vai buscar. Você vai achar a plenitude, a paz que você tanto busca. Amém. Aí, Homens e amém. mulheres de virtude. É isso. Deus abençoe você. Compartilha. Mas deixa seu depoimento. Qual foi o grande diferencial deste episódio na sua vida? Coloca aqui pra gente saber, tá bom? É importante. Inscreva no nosso canal do YouTube. Começa a seguir a nossa conta do Spotify. E espalha essa grande pauta aqui do casamento. Isso aí. Tamo Deus junto. abençoe. Deus abençoe.